da unidade, sábado agora, às 17 horas, lá no Vitória Regia, ok? Culto da unidade, sábado agora, às 17 horas, lá no Vitória Regia. Nós vamos estar recebendo lá, naquele lugar, todas as igrejas, né? São vários pastores que participam do conselho de pastores, o qual o pastor também faz parte, mesmo não participando tão ativamente como deveria, mas, né, a gente está sempre ouvindo, né, daquilo que está acontecendo, e quando eu ouvi falar do culto da unidade, então nós precisamos estar lá, porque nós somos parte da Igreja de Cristo em Bauru, amém? Nós fazemos parte da Igreja de Cristo em Bauru. Você crê nisso? Se você crê, diga amém. Amém. Nós fazemos parte da Igreja de Cristo em Bauru. Glória a Deus ou não? Amém. Aleluia. Então eu quero convidar você, nós vamos ter lá uma ativação, né, da igreja pro evangelismo. Nós já somos uma igreja que trabalha o evangelismo e nós vamos estar lá para fortalecer ainda mais isso, amém? Então, cada um que estiver lá vai receber uma Bíblia para poder dar de presente a alguém, né? Evangelizando alguém, semeando essa Bíblia na vida de alguém. Então, vou esperar por você lá, né? No sábado, às 17 horas. Por ocasião disso, as células dos jovens, né, que acontecem no sábado, não ocorrerão esse sábado devido ao culto da unidade. Só que é importante o pastor dizer aqui, né, que você precisa estar lá no culto, amém? Não adianta, não vai ter a célula, não vai na célula, não vai no culto, aí não resolve. Então participe do culto, vá no culto, não é? Vai ser bênção demais, poder ter essa comunhão, né, os jovens aí com outros jovens que vão estar lá de outras igrejas, né, que é a igreja de Cristo, amém? É o corpo de Cristo espalhado por Bauru, é a multiforme graça de Deus. Então, não perde. E também, no domingo agora, dia 22, nós vamos ter um culto muito especial aqui. A missionária Luciana vai estar ministrando a palavra. Nós vamos estar orando aqui, né, pelos casais. Esse é um mês aqui, né, que nós oramos devido aí o Dia dos Namorados que acabou de passar. Nós vamos ter esse culto, onde nós vamos orar aqui pelos casais, orar por aqueles que, né, que estão esperando no Senhor. Vamos orar por todos. E nós vamos ter um painel lá que vai ser montado para você poder tirar uma foto, guardar essa foto, amém? Aquela foto, né, de cada casal que vai poder tirar lá, aquela foto apaixonada, glória a Deus, 2025, amém? Então, vai ser bênção demais. Muito bem, dito isso, nós vamos aqui, os irmãos me perdoem, eu sempre marco o texto, e como é um texto novo, desmarcou, então segura aí que eu vou descobrir já já qual é o texto, tá bom? Segura aí. Já descobri onde que eu errei. Por favor, Jeremias 48:10. Na verdade, o capítulo 48. Tá bom? Me perdoe, viu, irmão? Mas isso acontece até com aqueles mais experientes. Ai, Deus é bom. Acabei de achá-lo aqui. Vamos lá? Jeremias 48, eu vou ler alguns versículos, tá bom, irmãos? Não vai dar para ler, mas eu vou ler do verso 1 até o verso 10, eu queria que você acompanhasse. A leitura vai adiante, depois você pode ler em casa, Jeremias 48 todo, mas aqui é uma profecia a respeito de Moabe. Então o profeta Jeremias traz uma profecia a respeito do povo moabita. Nós vamos dar aqui falar um pouquinho desse povo para você entender pelo menos um pouco, e nós vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco. O tema da mensagem de hoje é vencendo o relaxo. Sabe, relaxo que eu falo é de ser relaxado, não é? Vencendo o relaxo, não é? O relaxo.
Então eu queria que você acompanhasse comigo, né? Nós estamos falando nesses dias dos inimigos da construção, nós estamos no ano da construção, e ser relaxado é um problema. E se nós não vigiarmos, todos podemos passar a ser relaxados, né? Não só nas coisas nossas, pessoais, mas principalmente nas coisas de Deus. Então, acompanha comigo. Jeremias 48 diz assim a palavra do Senhor: a respeito de Moabe, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ai da cidade de Nebo, porque foi destruída. Quiriataim está envergonhada, já foi tomada. A fortaleza está envergonhada e destruída. A glória de Moabe se foi. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: a glória de Moabe se foi. Em Hesbom tramaram contra ela, dizendo: venham, vamos eliminá-la, para que não seja mais povo. Também você, ó Madmen, será reduzida a silêncio, a espada a perseguirá. Ouve-se um grito desde Oronaim, ruína e grande destruição. Moabe está destruída, seus filhos fizeram ouvir gritos. Pela subida de Luite, eles seguem com choro contínuo, e na descida de Oronaim se ouvem gritos angustiosos de ruína. Fujam, corram para salvar a vida, ainda que vocês venham a ser como arbusto solitário no deserto. Pois, por ter confiado nas suas obras e nos seus tesouros, também você, Moabe, será tomada. O Deus Quemos irá para o cativeiro, junto com os seus sacerdotes e os seus príncipes. O destruidor virá sobre cada uma das cidades, nenhuma escapará. Perecerá o vale e a planície será destruída, porque o Senhor o disse. Deem asas a Moabe, para que saia voando. As suas cidades se tornarão em ruínas e ninguém morará nelas. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Vamos fazer mais uma oração? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, por esta revelação, Senhor, da tua palavra. Obrigado porque a tua palavra é tão santa, é tão maravilhosa, é tão pura, é tão fiel, Pai. Ela é tão verdadeira, Pai, nós te bendizemos, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Senhor, ela nos fala, ela nos corrige, ela nos mostra, Pai, aquilo que muitas vezes não conseguimos enxergar, mas que precisamos enxergar. Por isso, meu Deus, eu te peço nessa noite, que o Senhor tome esta palavra, que o Senhor tome, Pai, agora, Deus, cada vida, cada coração, cada mente, e que através do teu Espírito, Deus, que já está agindo aqui, que já está passeando, Deus, no nosso meio, o teu Espírito, meu Deus, possa ensinar e através desta palavra falar, edificar, ó Deus, e trabalhar em cada mente, em cada coração, em cada filho e filha tua aqui nessa noite. E também na vida daqueles nossos irmãos, teus filhos e tuas filhas, que estão se cultuando em casa, sejam visitados e alcançados também pela tua graça, pela tua glória. Assim nós oramos, Senhor, e já te bendizemos no nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Deixa eu molhar as palavras aqui, irmão.
Muito bem. Irmãos, vamos falar sobre relaxo. Quando você ouve a palavra relaxo, o que vem na sua mente? Relaxo é quando eu faço alguma coisa mais ou menos. Eu faço mais ou menos, tendo a condição de fazer muito melhor. Isso é relaxo. O que é relaxo quando a palavra vem à sua mente? Relaxo é quando eu poderia fazer alguma coisa que eu vejo que é necessária, que está precisando ser feita, mas eu faço vista grossa aquilo, faço o que não é comigo e simplesmente não faço nada. Isso é relaxo. É relaxo. Relaxo é quando eu sei fazer algo como ninguém. Eu sei fazer aquilo como poucos, porque tem a ver com o meu dom, tem a ver com o meu talento, tem a ver com aquilo que eu faço de melhor. Mas mesmo assim, eu faço de qualquer jeito, ou eu faço mais ou menos. Isso é relaxo. Isso é relaxo. E aqui Deus usa o profeta para falar com Moabe e dizer para aquele povo, não é, dizer o seguinte: ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, ou com relaxo. Então, para você entender um pouquinho, Moabe, os moabitas, eles são descendentes de Ló. Ló, lembra quando Ló sai de Sodoma e Gomorra? Ele sai porque Deus ouviu a oração de Abraão, e por misericórdia Ló sai antes que Sodoma e Gomorra fosse consumida pelo fogo do céu. E quando Ló sai, o que acontece com Ló? A esposa dele olha para trás, e a palavra de Deus diz que ela vira uma estátua de sal. Por quê? Porque Deus havia dito: saiam de Sodoma e Gomorra, não olhem para trás. Não olhem para trás. Foi uma ordem de Deus que a mulher de Ló quebrou e virou uma estátua de sal. Então Ló subiu, foi ali às montanhas, se escondeu, ficou ali, né, nas cavernas ali. E vocês conhecem a palavra, se não conhecem, você pode ler e aprender. Eu estou aqui resumindo. Então as filhas de Ló, tinha a filha mais velha e a mais nova, ficaram pensando: como é que faz? Porque a nossa mãe morreu, o povo lá foi todo destruído. Elas tiveram um pensamento ali humano, um pensamento curto, né? Um pensamento curto, vamos usar essa expressão. E resolveram então dar descendência ao seu pai. Deram vinho para ele, e quando Ló se embriagou, elas deitaram. Primeiro deitou a mais velha com o pai, e depois a mais nova fez a mesma coisa, e ambas ficaram grávidas. Então os moabitas são descendentes da filha mais velha e Ló. Então os moabitas são descendentes de Ló, não é? Que era parente de Abraão. E vamos se dizer que, se colocar os israelitas, os moabitas era tipo primo, tá bom? Para você entender. Imagina assim, era tipo primo. Primo de segunda, primo de terceira, não sei. Era primo. Era tipo primo. Só que os moabitas, eles, no meio do deserto, e foi no deserto que os moabitas criaram e edificaram, construíram. Diga, construíram. Nós estamos no ano da construção, falando de construção da sua vida, da minha vida em Deus, da nossa casa, da sua casa em Deus. Então os moabitas construíram todas as cidades no deserto, e eles conseguiram construir.
E as cidades, né, Moabe e as cidades ali, né, ao entorno que eles levantaram, essas cidades ficavam perto ao leste, se eu não me engano é ao leste do Jordão e do Mar Morto, ficava no deserto, e eles levantaram todas as cidades lá. E eram cidades muito bem edificadas. Como nós vimos aqui, eram cidades até, vamos dizer assim, prósperas. No entanto, que Deus fala de Moabe, que Moabe, por causa daquilo que conseguiu construir, se tornou o quê? Orgulhoso e arrogante. Diga comigo, orgulhoso e arrogante. Ou se tornou um povo orgulhoso e arrogante. Então veja que a construção é algo maravilhoso, é algo importante. Nós precisamos estar construindo em Deus e para a glória de Deus, e isso constantemente na nossa vida. Só que nós precisamos tomar cuidado, porque se nós não vigiarmos, assim como aconteceu com Moabe, pode acontecer conosco, porque entrou no coração de Moabe o orgulho por aquilo que foi construído, deixaram de dar glória a Deus, né? Levantaram um Deus, o Deus lá deles se chamava Quemos, e eles adoravam outro Deus, não é? Não davam glória ao verdadeiro Deus, que deu a eles a graça, a força, até mesmo por causa de Abraão, né? Por causa de Abraão, porque Ló esteve com Abraão, porque Abraão intercedeu por Ló, e se levantou lá todas as cidades, mas entrou o orgulho, se tornaram arrogantes. Só que uma das coisas que Deus fala aqui é que eles se tornaram, sabe o quê? Relaxados. Diga, relaxado. Sabe quando parece que tudo está indo bem? Irmão, presta atenção. O ponto de inflexão entre você deixar de ser ativo e de fazer as coisas bem e bem feitas para a glória de Deus, o ponto de inflexão entre isso e passar a ser relaxado é justamente o tempo em que parece que tudo está bem. Quando parece que eu já construí bastante, ou quando eu olho e digo que maravilha o que eu construí. Mas tome cuidado com isso, porque nós estamos falando dos inimigos da construção. E o relaxo vem justamente nesse ponto. Esse é o ponto de inflexão. Quando eu acho que eu já construí, que está tudo muito bom, tudo muito jóia, e aí eu começo a fazer as coisas no automático. Quem tem carro automático aqui? Levanta a mão assim. Quem já andou de carro automático? O Roberval, olha lá, o nosso irmão lá atrás. Como é que funciona carro automático? Alguns falam que carro automático é carro de preguiçoso, né? Porque o que é o carro automático? Você põe lá no D de drive, e você só pisa no acelerador e o carro faz tudo o resto. Claro, né? Você tem que dirigir, né? Agora já tem carro hoje que você liga lá, né? Tem já carro assim, já está chegando para cá, que o carro, ele vê o da frente, ele identifica o que é, ele já freia sozinho, ele já diminui a velocidade, se você sai da faixa, ele já avisa que você está saindo. Então, irmão, daqui a pouco o carro está falando, está indo no mercado, está fazendo compra, está voltando com a compra. Sabe por quê? Então, porque a tecnologia vai evoluindo. Agora nós não estamos falando de carro, o assunto nosso é outro. Quando eu falo de automático, é que quando a coisa acontece muito rápido e parece que as coisas estão andando tão bem, nessa hora, irmão, você precisa vigiar dobrado. Nessa hora, você tem que abrir os teus olhos.
Porque é justamente quando a coisa parece que está indo tão bem, sabe? Naquele automático, que você só está pisando, né? E está ali indo assim, tranquilo. É nessa hora, irmão, é nessa hora que você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque eu posso passar a ficar relaxado, a deixar de fazer o que eu deveria fazer, e a deixar de fazer bem o que eu sei fazer, e que Deus me deu graça para fazer. Então, acompanha comigo aqui. Eu quero rapidamente falar um pouquinho com você, primeiro nesse texto aqui, depois vou falar algumas outras coisas. Preste atenção em algumas coisas que eu vou ler para você aqui. Primeiro, Deus começa a falar o que aconteceu com cada cidade lá, as cidades lá, né, dos moabitas. Presta atenção. Olha ali, a primeira, ele diz no verso 1, ele diz lá: está envergonhada. Diga assim: vergonha. A primeira coisa que o relaxo traz é vergonha. É vergonha. Porque se eu sei fazer uma coisa bem e eu não faço, eu mesmo vou ficar com vergonha. Quando o negócio estourar, eu vou ficar com vergonha de mim mesmo, não é verdade? Por exemplo, eu sempre faço estudo, eu sempre marco aonde está o texto, mas hoje eu não marquei. E foi bom que aconteceu, porque eu estou dando exemplo agora. Eu fiquei com vergonha aqui na frente, porque geralmente eu sei, ou pelo menos deveria saber. Mas eu anotei Isaías 48 e era Jeremias 48. E eu procurando em Jeremias, falei: gente, onde estão as coisas que eu anotei aqui? Perceba, irmão, que nós precisamos cuidar, porque o relaxo vai trazer vergonha para você mesmo. Não é vergonha para o outro, para aquele, talvez para a instituição que você está também, mas principalmente para você mesmo. Por exemplo, o seu patrão pede para você fazer alguma coisa que ele sabe que você já foi ensinado, que você já fez curso, que você tem condição, que você é capacitado, mas se você vai lá e você faz de qualquer jeito, você vai passar vergonha. Então, foi isso que aconteceu, veio vergonha. E agora no verso 2, tem uma das coisas aqui que mais o Espírito Santo falou para mim. Olha o verso 2, o que Deus está dizendo: a glória de Moabe se foi, já se foi. Olha só, a glória de Moabe já se foi. O que significa isso? Moabe tinha a sua glória, ou seja, Moabe tinha o resultado do seu trabalho bem feito, cidades edificadas no deserto e cidades muito bem edificadas, prósperas. Mas o que foi que aconteceu? Deus está dizendo: a glória de Moabe se foi. Irmão, quando o relaxo entra na nossa vida, aquilo que a gente construiu de bom pode se perder. Aquilo que nós, por fazermos bem, e fazermos certo, e fazermos o melhor, e fazermos com afinco, se você começar a relaxar, ficar relaxado, aquilo pode se perder. E de repente você pode olhar e se foi. Nós não podemos ser museu, irmão. Nós não somos museu. É museu que vive de passado. Nós não somos museu. Nós somos filhos e filhas de Deus. Nós vivemos do hoje e vivemos da promessa de que Deus fará ainda mais em nós e através de nós. Quem quer mais de Deus aqui na sua vida, no seu caminhar, na sua casa, na sua história? Levanta a mão e dá um glória a Deus aí.
Então, irmão, se você quer mais, você não pode ficar vivendo de passado, porque às vezes aquilo que foi muito bem feito no passado, se eu não tomar cuidado, aquilo acaba me levando a não só me alegrar com aquilo que foi feito e bem feito, mas também a relaxar. Eu não posso relaxar. Puxa vida, eu melhorei bastante nessa área aqui na minha vida, então você pode ficar melhor ainda. Irmão, você pode ficar melhor ainda. Melhor ainda. Ah, mas nessa área aqui, poucos fazem o que eu faço, como eu faço. Louvado seja Deus. Cuidado com o orgulho. Cuidado para você não cair no pecado de Moabe e terminar como Moabe. Presta atenção. Você precisa entender que sempre pode fazer melhor, que você sempre pode melhorar, e continue fazendo, porque senão a glória daquilo que foi construído pode ir embora, por causa do relaxo. Por causa do relaxo. O que mais? Olha só no verso 2 ainda, você vai um pouquinho mais para baixo, isso aqui me chamou muita atenção. Ele disse assim: venham, vamos eliminá-la, para que não seja mais povo. Também você, ó Medmen, né, será reduzida a silêncio. Diga silêncio. Sempre quando uma coisa é muito bem feita, ela fala. Diga assim: quando uma coisa é muito bem feita, ela fala por mim. Diga de novo: quando uma coisa é muito bem feita, ela fala por mim. E quando é mal feita, ela também fala a respeito de mim. Só que aqui diz que quando há relaxo, há silêncio. Sabe? Irmão, o que significa o silêncio aqui? Porque quando eu faço alguma coisa, aquilo vai falar, aquilo vai testemunhar de quem é o meu Deus, aquilo vai falar a respeito da minha fé, do meu envolvimento, do meu amor a Deus, do meu amor à obra de Deus, às coisas de Deus. Irmão, presta atenção, tudo que você faz no reino de Deus, na casa de Deus, fala a respeito de você, da sua fé, do seu amor, da sua firmeza, da sua dedicação, da sua dependência. E o contrário, idem, idem e idem. Agora, quando há um silêncio, significa que o relaxo tomou conta. Por quê? Porque aquilo que eu faço relaxadamente, às vezes não surte efeito nenhum, ninguém vê, ninguém fala. E quando vê, aquilo que ouço não é bom. Quando ouço, mas geralmente se faz um silêncio. Aí a pessoa pode perguntar: mas meu Deus, por que a minha vida está assim? Parece que nada muda, parece que nada acontece. Teve lá o ano do milagre, agora estamos no ano da construção, e nada muda na minha vida. Porque Deus não me ouve, porque Deus não age na minha vida, porque Deus... Não, irmão, não é porque Deus. Você tem que voltar os olhos para você, porque Deus é fiel, Ele não muda, nele não há mudança e nem sombra de variação. Ele é fiel de geração em geração. Ele é fiel em todas as suas obras. O problema é que eu tenho que voltar os olhos para mim,
Muitas vezes o silêncio está estabelecido porque há um relaxo na minha vida, um relaxo para com a obra de Deus. Eu faço, mas faço muitas vezes. Você já viu aquele negócio? Tem uma linha por aí que fala o seguinte: fazer obrigado é melhor não fazer. Concordo com você. Se aqui fosse a Coreia do Norte e Jesus, o seu Senhor, fosse Kim Jong-un, eu concordaria com você. Mas não, irmão. O seu Deus é Jesus, o Senhor. Aquele que diz que o fardo dele é suave e o jugo dele é leve. Aquele que te chamou, te salvou, te perdoou, te deu dons, te deu talentos e disse para você: ide, ide. Você agora é meu embaixador nessa terra, você é meu representante. Então não é obrigação, é honra. É honra. O grande problema do cristão é que ele enxerga tudo errado. Ele enxerga errado, ele acha que é obrigação. Então ele cai no relaxo, ele não faz nada, e quando faz de bico, de nariz torcido, faz mais ou menos, faz aquele negócio meia boca, aonde Deus não tem como aprovar ou aceitar aquilo, e o resultado é muitas vezes silêncio, ou aquelas obras falam e dizem muito a respeito de quem ele é, ou da situação espiritual que ele está, ou ela está. Essa é a verdade, irmão. Não tem como mudar isso. Então o que eu preciso aprender? Vamos continuar vendo aqui. Se eu não entender isso, se eu não mudar a visão para entender que servir a Deus é privilégio, e Deus, Jesus, o seu Senhor, não pede nada para você que Ele não tenha feito primeiro. Diga assim: Jesus não pede nada para mim que Ele não tenha feito primeiro. Vou revelar isso para você. Jesus te serviu até o fim. E não só te serviu, mas Ele fez o melhor. E o que foi o melhor? Levar todo o seu pecado, meu pecado, lá na cruz, cravar o nosso escrito de dívida lá, pagar o preço pelos nossos pecados e nos dar em troca o perdão, a redenção, escrevendo o nosso nome no livro da vida, nos justificando, nos dando o Espírito dele para viver e habitar em nós, para que tivéssemos a condição de realizar a obra, olhando para ele e seguindo o exemplo dele. Jesus fez a obra não com relaxo. Jesus nunca foi relaxado. Nada do que Jesus fez teve relaxo. Jesus fazia sempre o melhor, porque Ele é o melhor de Deus, Ele é o próprio Deus. E se Jesus fez, Ele hoje pode falar para você e te ensinar. O que mais que aconteceu lá? Olha só, verso 5. Pela subida de Luíte, eles seguem com choro contínuo. Aí você vai ler lá, um pouco mais adiante, no mesmo versículo 5, diz lá: e se ouvem gritos angustiosos de ruína. Diga, gritos angustiosos de ruína. Sabe o que vai gerar o relaxo? Grito, angústia, dor, problema. Irmão, diga comigo assim: o relaxo é irmão do destruidor. Você sabia disso? A Bíblia fala disso. Vamos abrir em Provérbios, vamos ler lá. Vamos ler porque a hora está passando, o tempo nosso é curto. Vamos, acompanha comigo. Provérbios 18:9.
Quem é negligente no seu trabalho, ou relaxado, melhor dizendo, quem é negligente no seu trabalho, já é irmão do quê? Do desperdiçador, ou em outra versão, destruidor. Diga assim, o relaxo é irmão do destruidor. Quando o relaxo entra na minha vida, muita coisa boa que já foi edificada e construída pode se perder. Pode se perder. Por isso, irmão, por exemplo, você está construindo a sua casa, a sua família no altar em Deus. Então, irmão, vigia, não seja relaxado. Relaxado no seu relacionamento. Relaxado para com a sua esposa, esposa para com o marido, filhos para com os pais, pais para com os filhos. Não seja relaxado, faça o seu melhor, porque senão aquilo que foi construído pode se perder. Lá no seu trabalho também, faça o seu melhor. Também e principalmente no reino de Deus, porque nós lemos lá em Jeremias 48:10. O que? Maldito, diga maldito, aquele que faz a minha obra relaxadamente. É Deus que está dizendo. E você, irmão, não quer estar debaixo de maldição. Quem quer estar debaixo de maldição? Que levanta a mão. Ninguém. A maldição do relaxo traz destruição. O que mais? O relaxo, olha só o que ele traz, irmão, o relaxo. Provérbios 10:4. Abre aí. Quem trabalha com mão ociosa, sabe aquela mãozinha relaxada, mais ou menos, vou fazer aqui o que dá para fazer, vou dar um jeitinho aqui, olha aí. Quem trabalha com a mão ociosa fica o quê? Pobre. Mas o que trabalha com diligência, o que acontece? O que faz a coisa relaxada ou com relaxo, vai avançar, vai prosperar, vai crescer. Não vai, irmão. Não tem como. Se você vê alguém prosperando, pode saber, o cara é diligente. A irmã, o irmão é diligente. E Deus está procurando gente que não faz a obra ou qualquer coisa na sua vida relaxadamente. Por quê? Porque o relaxo empobrece. Diga empobrece. Empobrece mesmo, irmão. O relaxo empobrece relacionamento. O relaxo empobrece vida financeira. O relaxo empobrece ministério. O relaxo empobrece, não é? Relacionamentos familiares. O relaxo empobrece tudo quanto é tipo de coisa que você possa imaginar. Sim ou não? Por isso que Provérbios 6, não dá tempo de ler, Provérbios 6 e Provérbios 24, Salomão está dizendo, vai ter com a formiga, preguiçoso. Porque a formiga faz o quê? No tempo mais difícil, diga. No tempo mais difícil? Não. Diga no tempo bom. Diga no tempo bom. O que a formiga faz? O tempo está favorável, o vento está soprando bem. Opa, vou fazer melhor. Vou fazer o máximo que eu puder. Vou guardar aqui no meu lugarzinho. Vou juntar, porque quando chegar o inverno, eu tenho guardado para mim passar, e passar bem, e ainda ajudar as formiguinhas amigas, né? Que precisarem. Você lembra da historinha lá da formiga, né? E da cigarra, é da cigarra, né?
Lembra da historinha da formiga e da cigarra? A cigarra estava relaxada, irmão. Pensa numa vida relaxada. Sabe qual é o pensamento da cigarra? Deixa aí, deixa passar, eu tenho que aproveitar agora. Amanhã está na mão de Deus. Ainda usa, né? Espiritualidade para dar uma enfeitada no relaxo. O que é que vai acontecer, irmão? Na hora que a coisa apertar, ela vai estar numa situação difícil. Não tem nada, não juntou nada. Entende isso? Então a gente vai aprendendo. Então diga comigo, para vencermos o relaxo, o que nós precisamos? A Bíblia vai falar aqui. Então vamos lá, vamos para Romanos. Nós já estamos aqui indo para o fim. Agora nós vamos falar da solução para acabar com o relaxo. Então vamos lá em Romanos. Abra sua Bíblia comigo. Romanos capítulo 12, verso número 11. Romanos 12, 11. Diz assim a palavra: quanto ao zelo, diga, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Então vamos para o remédio. Como é que faz para vencer o remédio? Eu vou dar a receita, você manipula e toma. Certo? Você agora vai na farmácia do céu, manipula, põe toda a fórmula no remédio e toma. Certo? Como é que eu faço para vencer o relaxo? Primeiro, eu preciso entender que o propósito de Deus, da construção de Deus na minha vida, é me fazer um filho zeloso, assim como Ele é zeloso. Diga, Deus é zeloso em cumprir a sua palavra, as suas promessas, e todo o trabalho das suas mãos é sempre feito com muito zelo. Nós vemos isso desde o Gênesis até o Apocalipse. Então eu preciso o quê? Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu preciso ser zeloso. Diga assim: para vencer o relaxo, eu preciso determinar na minha mente, no meu coração, eu sou um homem de Deus zeloso. Você é uma mulher de Deus zelosa. E você não pode, meu irmão e minha irmã, pensar o contrário. Você precisa desejar ser zeloso e fazer as coisas com zelo. Agora, fazer as coisas com zelo é fácil? Não é. Você quer ver um exemplo disso? Que irmão gosta aqui de lavar louça? Não, estou falando para os homens. Tem mulher que também não gosta, né? Mas eu estou falando para os homens. Que homem aqui gosta de lavar louça? Levanta a mão. Tá. Agora eu vou mudar a pergunta. Que homem aqui lava louça em casa? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se você é um homem que não lava louça, você tem muita sorte. Ou sua mulher é muito misericordiosa. Agora, para você que contribui e faz aquilo que devia fazer, que é ajudar a sua esposa e lavar a louça, assim como eu lavo também, lavar a louça não é legal. Eu também não gosto. Mas quando eu lavo louça, eu procuro lavar com zelo. Eu procuro lavar da melhor maneira possível. Amém? 1 Coríntios
Hoje, antes do culto, eu estava para vir para cá. Faltava 1 hora para começar o culto. Eu estava me preparando porque eu moro perto. Olhei para a pia, cheia de loucinha na pia. Eu falei, eu vou matar essa louça aqui. Porque hoje eu estou pregando e precisa começar de mim. A gente precisa fazer as coisas não de qualquer jeito. Não pode ser relaxo. Tem que fazer com zelo. Amém ou não? Aí eu peguei e lavei a louça. E minha esposa sabe que eu lavo louça. Agora pergunta para ela. É claro que tem, né, as suas exceções, porque ninguém é perfeito. Mas pergunte para ela, na maioria das vezes, ela não precisa relavar nenhuma colher, nenhuma faca, nenhum copo, nenhum prato. Porque eu lavo certinho. Amém ou não? Por isso que no reino de Deus, ser zeloso, presta atenção que eu vou dizer agora, que é uma das partes mais importantes da pregação hoje. Ser zeloso não é só fazer o que eu gosto de fazer. Ser zeloso é fazer o que gosto e o que é preciso da melhor maneira possível. E o homem e a mulher que é zeloso faz o que gosta, aquilo com o qual se identifique, tem dom e faz de maneira zelosa, mas também aquilo que precisa, ele procura fazer da melhor maneira possível, mesmo que ele não tenha identificação com aquilo. Eu não tenho identificação com a louça, mas quando eu pego a louça, eu faço bem feito. Sim ou não? Deu para entender? Acho que eu não preciso dar outro exemplo, né? A hora nossa está passando aqui. Mas para as mulheres é a mesma coisa. Eu podia citar uma coisa de mulher aqui, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Tem alguma mulher que lava carro aqui? Aí, ó. Glória, hein? Olha lá. Mulher gosta de lavar carro? Ó, nós temos uma exceção aqui. Mas geralmente mulher lava porque precisa, mas não lava porque gosta não. Ah, esse negócio de homem, vai você lavar. Não é? Geralmente lava carro, mulher não gosta muito. Mas se precisar, lava. E com certeza pode fazer melhor do que o homem às vezes, né? Então, tudo depende disso. Zelo é fazer o que eu sei fazer bem, da melhor maneira, e aquilo que é necessário também, da melhor maneira. Certo? Porque alguns têm na cabeça o seguinte: eu não vou fazer isso, presta atenção. Alguns têm na cabeça, presta atenção no que eu estou falando aqui. Alguns dizem na sua cabeça: eu não vou fazer isso, porque isso daqui eu não gosto de fazer, eu não tenho dom para fazer, e se eu for fazer, eu vou fazer de qualquer jeito, então eu não vou fazer. Essa é a desculpa mais esfarrapada que existe. E diante do Deus divino, toda a sabedoria, o Deus que conhece o coração e sabe tudo, não passa. Para Deus é relaxo, relaxo. E Deus quer que para vencer o relaxo tem que ser zeloso e diga, fervoroso no espírito. O que é ser fervoroso no espírito? A carne chora, reclama, murmura, o espírito dá glória, o espírito procura fazer da melhor maneira possível para a glória de Deus, amém? Por isso, irmão, que quando nós fazemos a obra de Deus na nossa carne, é duro, a gente chora, a gente sofre, torce o nariz, faz cara feia, o negócio não vai, a coisa não fala bem de nós mesmos, não é verdade? Fica aquele negócio, por quê? Porque eu não entendi que eu tenho que fazer com zelo, mas com fervor do Espírito. Eu tenho que fazer no Espírito. No Espírito. A obra de Deus se faz no Espírito.
não na carne. Muito bem, para terminar, Gênesis 4, rapidinho. É o último texto, irmão. Nós vamos terminar. Gênesis 4, quem está comigo aí? Hoje está meio difícil, né, irmão, de ficar ouvindo. Até uns irmãos da internet foram embora aqui. Irmão, segura aí, irmão, é para você também, não foge não. É difícil, irmão, ouvir, né? Se eu estivesse pregando aqui, não, Deus cura, Deus faz, Ele cura mesmo, liberta mesmo. Se eu estivesse pregando aqui só isso, aí tinha um monte de, olha que maravilha, oh, coisa gostosa, oh, culto abençoado. E é mesmo. Só que não muda a vida, não transforma a vida, não leva você a refletir, a você pensar, a você se tornar um cristão melhor. E se mesmo ouvindo tudo isso, e eu oro para que você ouça e se torne um cristão melhor, e se você se tornar, então, eu cumpri a minha missão e fiz com zelo, e eu espero estar fazendo, e que Deus esteja falando com você, para que você também se torne um cristão zeloso e fervoroso no Espírito para fazer as coisas assim. Gênesis 4, vamos lá para a gente terminar, vai. Gênesis 4. Eu quero terminar com a história de Caim e Abel. Quem conhece a história de Caim e Abel? Gênesis 4, do verso número 2 até o verso de número 7. Eu não vou ler o texto porque você conhece a história de Caim e Abel, ok? O que acontece? Deus fez o quê? Abençoou Eva, e Eva engravidou de Adão, depois que foram tirados do Éden, do paraíso, por causa do pecado, e nasceu Caim e Abel. Sim ou não? Certo. Então nasceu Caim e Abel. A Bíblia diz que um foi lavrador da terra. Quem foi lavrador da terra? Quem foi lavrador da terra? Caim. Caim foi lavrador da terra. E Abel cuidava, pastor de ovelhas, pastor de rebanho. Então você tem Abel pastor e Caim lavrador. Diga assim, função diferente. Diga dom diferente. Diga o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma casa, o mesmo Deus. Sim ou não? Por isso que eu estou pegando como exemplo. Aí um dia, Caim e Abel foram ensinados, e eles vieram trazer uma oferta ao Senhor. Diga, trazer uma oferta ao Senhor. Sim ou não? Então diga, eles tinham que realizar algo para Deus. Você concorda comigo? A oferta é para Deus? Sim. O dízimo é para Deus? Sim. Aquilo que eu realizo aqui na igreja é para Deus? Sim. Sim ou não? Sim. O que você está fazendo hoje aqui? É para Deus? Espero que seja. Porque se for para mim, para Cade ou para qualquer um aqui, agora presta atenção, eu estou dizendo, Caim e Abel, função diferente, mesma casa, mesmo pai, mesma mãe, mesmo Deus, mesmo ensino, tudo mesmo. Tinham que oferecer algo para Deus. O que aconteceu? Diz a palavra que Caim trouxe uma oferta ao Senhor. Diga, uma, no sentido de uma que deu para fazer. Eu trouxe aqui, é uma oferta. Agora olha a diferença. Abel, diz a palavra que ele trouxe das primícias. Diga, primícias do seu rebanho. Diga, o melhor cordeiro, sem defeito, sem mácula.
o mais gordinho, o mais bonitinho, o mais cheirosinho, o mais limpinho, o mais bem tratado, o mais valioso, o melhor que ele tinha. Ele trouxe e deu para Deus. E a Bíblia diz que Deus aceitou qual oferta? A de Abel. Por quê? Claro, evidente, Abel foi zeloso e ofereceu o melhor. Toda a palavra, todo o Velho Testamento aponta para Cristo. Está falando de quem aqui? Do Pai que ofereceu o melhor para nós, que foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sem mácula, sem defeito, o melhor. O melhor. Irmão, qual é o padrão de Deus para se servir a Deus? Esse. Desde Gênesis está mostrando isso. Sabe o que Deus falou para o Caim? Diz assim: o semblante de Caim caiu. Caiu. Caim caiu. Caim caiu. Entendeu? O semblante dele, ó. Irmão, quando você vê alguém com semblante meio emburrado, caído assim, é porque o cara tá ruim mesmo. Ele está meio caidinho, né, não é verdade? Está meio relaxado, está meio, né? Deus olhou para ele e falou: Caim, escuta aqui, meu filho. Você devia olhar para o seu irmão e aprender com o seu irmão. Se você fizeste bem, se você fizer bem, não vai ser aceito? Irmão, isso aqui é fantástico, olha a palavra de Deus. Se você fizer bem, será aceito. Tudo que você faz para Deus bem será aceito. Subirá como aroma suave diante do Senhor. Tudo que você fizer, seja um louvor que você canta, seja um piso que você limpa, um banheiro que você arruma, seja uma aula que você dá, seja uma palavra que você prega, uma célula que você dirige ou participa, seja o que for, tudo que você faz bem será aceito. Mas eu faço de qualquer jeito e quero que Deus aceite. Eu faço aquele meia boca e quero que Deus aceite. Irmão, escute bem, não vai aceitar. E não estou falando de discurso, porque discurso bonito muita gente tem. Eu estou falando de fazer, de viver. Não é? Porque eu volto a dizer, servo serve, não escolhe o que vai fazer. Lembra, nós falamos do que é zelo aqui. Zelo é fazer o que eu faço bem da melhor maneira e fazer o que é preciso da melhor maneira. Esse é o servo. Agora, só querer fazer o que eu acho que eu faço bem, isso não é servir. Não é. Olha para Davi, irmão. E eu vou terminar aqui. Queria chamar o pessoal do louvor aqui enquanto isso. Eu vou terminar. Lembra de Davi? O que Davi era quando começou a vida? O que ele era, Roberval? Pastor de ovelha. Ele foi um bom pastor de ovelha? Não tem nenhuma reclamação na Bíblia sobre Davi sobre isso. Ele cuidava bem das ovelhas do pai dele? De Jessé, cuidava ou não? Amém. Depois Davi virou o quê? Pajem de armas de Saul. Certo? E ele foi um bom pajem de armas. Mas vem cá, ele fez curso para ser pajem de armas? Ele fez curso vago, ele fez pela internet algum curso para aprender, e só depois ele falou: não, agora eu não sei fazer isso, eu preciso aprender, fazer o curso, e aí eu vou fazer. É isso? Foi isso? Não, o que ele foi? Um excelente pajem de armas, ao ponto dele ir para a guerra, se tornou um guerreiro. Não era, se tornou. Aí as mulheres começaram a cantar:
Saul matou 1.000, 2.000, Davi matou milhares, 10 milhares, 30 milhares. E aí o Saul começou a ficar com inveja dele. Porque Davi, o que ele pegava para fazer, fazia bem. Depois Davi se tornou rei. Ele foi, que rei? O maior rei depois de Jesus, amém? Depois de Jesus, porque Jesus é o rei supremo, mas depois de Jesus é ele. O que isso nos ensina? Tudo aquilo que Deus for colocando diante de mim, eu vou procurar fazer com zelo e no espírito, com fervor, amém? Com fervor, lembrando que eu preciso fazer o melhor. Se eu fizer o melhor, eu serei aceito, será aceito diante de Deus, amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos cantar e vamos orar, e nós vamos encerrar, vamos lá. Glória a Deus. Sabe qual é a diferença, irmão? Escute o que eu estou te falando hoje aqui, principalmente aos mais jovens aqui. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. Talvez eu tenha mais uns 40, 50 anos de vida pela frente. Não sei, só Deus é que sabe. Mas tem gente mais nova aqui que vai ter muito mais tempo do que eu aqui. Meus filhos e outros que estão aqui também. Deixa eu dizer para você, o entendimento dessa palavra de hoje, obrigado, né? O entendimento dessa palavra de hoje pode determinar aquilo que você vai colher lá no futuro, lá na frente. O tamanho da construção e da bênção que será estabelecida sobre a sua vida. Amém? Então, medite nisso. Olhe para você. Amém? Creia, acerte com Deus. E vamos em frente. Amém? E vamos em frente. Vamos lá, vamos cantar, vamos adorar. Por onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos prosperará. A minha entrada e a minha saída bendita será. Sobre mim há uma promessa. Aleluia! Prosperarei. Você crê? Transbordarei. Os meus celeiros certamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu colocar a planta dos meus pés possuirei. Sobre mim há uma promessa. Prosperarei. Transbordarei. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, yeah, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah, yeah. Toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim. Aleluia. E em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado sou abençoado, yeah, yeah. Em tudo que eu faço sou abençoado, yeah. Aleluia, estende sua mão para o céu aí. Enquanto vai tocando os instrumentos, vamos cantar o refrão de novo já já. Eu quero fazer uma oração por você. Hoje vai ser uma oração só. Mas o importante é que você creia, irmão, na palavra que foi liberada. Deus te chamou para ser um povo zeloso, fazer parte de um povo zeloso de boas obras que glorificam o nome do Senhor. E você aprendeu, para isso não dá para deixar entrar o relaxo na sua vida. Então agora estende sua mão, te orar por você, Pai.
Eu quero orar, meu Deus, nessa noite pelos meus irmãos, Pai. Eu quero orar pela tua igreja que está aqui presencialmente, pela tua igreja que está, Senhor, adorando a Deus em casa, pelo Facebook, pelo YouTube, aqueles que ainda vão ouvir esta palavra. Meu Deus, que o Senhor possa alcançar os corações, que o Senhor possa convencer os corações, que a tua palavra, Deus, que nunca falha, meu Deus, possa, Deus, despertar, possa incomodar e possa levar cada um dos teus filhos e filhas aqui a tomar uma posição de servo, uma posição de servo zeloso, uma posição de servo fervoroso no Espírito, que vai realizar e servir no Espírito, trabalhar no Espírito, vai realizar a sua obra, Pai, no teu Espírito, Deus, e da melhor maneira possível, entregando o melhor, e assim, meu Deus, eles verão, Pai, o resultado dessa construção. Eles verão, Pai, que a glória não vai passar, mas ela vai crescer, ela vai aumentar, ó Deus, e muitos verão, Pai, e chegarão a Ti, através do exemplo dos Teus filhos e das Tuas filhas aqui, da vida deles, do zelo deles, do amor deles, para com o Senhor, para com a Tua obra, para com as Tuas coisas, o zelo deles dentro da casa deles, para com a família deles, para com aquilo que está ao redor deles, em todas as áreas da vida deles. Senhor, eu profetizo e abençoo, ó Deus, a tua igreja. Os meus irmãos estão aqui, ó Deus, aqueles que estão em casa, todos sejam agora revestidos, Pai, revestidos, Deus, pelo teu Espírito, revestidos desse zelo, revestidos desse desejo, Pai, que havia no coração de Abel, de oferecer o melhor que ele tinha ao Senhor, não qualquer oferta, não qualquer serviço, não qualquer culto, não qualquer adoração, não qualquer oração, não, oferecer o melhor a Ti, Pai, porque o Senhor é digno do melhor, o Senhor é digno do melhor, Pai, do melhor da nossa vida, do melhor dos nossos dias, do melhor, Pai, de tudo aquilo que envolve o nosso ser. Senhor, muito obrigado, nós Te agradecemos e oramos no nome de Jesus. Se você crê, diga amém. E se você crê, então declara aí, declara. Por onde eu for a tua bênção Glória a me Deus. seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A Amém, minha Jesus. entrada é minha saída, bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Cante, irmão, e declare isso. Prosperarei. Não tem como o zeloso não prosperar, irmão. Transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. Minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu botar as plantas dos meus pés, possuirei. Sobre mim há uma promessa. Então diga. Prosperarei, transbordarei. Para onde? Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para onde? Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, toda sorte de bênçãos o Senhor preparou. Você crê para nisso, irmão? mim. E em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado, sou abençoado,
digno. Glória a Deus, aleluia, amém, irmãos? Vamos fazer agora a melhor oração que nós podemos fazer, intercedendo pelos nossos irmãos aqui, a Isaura, a Elizabeth, a Leide, a Bianca, Miguel, Roberto, Rogério, todos os outros irmãos estão precisando, amém? Estende sua mão. Pai, em nome de Jesus nós intercedemos por esses irmãos que estão sofrendo, esses irmãos estão precisando de um milagre, de uma cura, de uma libertação, e o Senhor é Deus que faz sempre infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então visita agora, visita com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu favor, opera o milagre agora. Lembramos também, Senhor, da minha mãe, a irmã Cecília, visita ela, toca os seus braços, restaura em nome de Jesus seu braço, Pai, em nome de Jesus Cristo, restaurando completamente a sua saúde. Nosso irmão João, visita o nosso irmão João, continua, Senhor, completando a sua obra dia após dia. Abençoa também a nossa irmã Ione, Deus, tocando, Deus, suas pernas, seu joelho, trazendo cura completa, restauração completa em nome de Jesus. Abençoa, Deus, nosso irmão Rodrigo, visita ele, abençoa ele, Deus, traz cura e restauração sobre a sua vida completa, que todo mal deixe a vida dele e que ele seja totalmente restaurado para a glória do teu nome. Nós abençoamos todos aqueles que sofrem, pedimos que o Senhor vá, Pai, pelos hospitais, que o Senhor vá pelos leitos, os lugares onde estão chorando, clamando, ali gritando, sofrendo, precisando de um alívio, de um toque, de uma cura. Opera milagre, Deus, glorifica o teu nome, liberta essas almas para a glória do teu nome, e abençoa-nos, Senhor, nos despede debaixo da tua paz, nos dá um feriado abençoado, nos dá um final de semana abençoado. Muito obrigado, Deus. Queremos, Deus, nesse final de semana oferecer o melhor ao Senhor, Pai. Possamos ser zelosos, Pai, em tudo aquilo que fizermos, hoje e sempre, para a glória do teu nome. Assim oramos, te agradecemos, no nome de Jesus. Estende sua mão para receber a confirmação. Irmãos, que a graça maravilhosa do Salvador, o amor de Deus, nosso Pai, e a presença doce e maravilhosa do Espírito Santo seja sobre a sua vida, meu irmão, sobre a sua vida, minha irmã, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém, amém. Dá um abraço, aquele melhor abraço no seu irmão, aquele melhor abraço, e diga assim: seja zeloso no Senhor, seja zeloso, seja fervoroso no Espírito. Amém, em nome de Jesus.